Bem-vindas ao Alta Performance para mulheres com mais de 40 anos. Aqui nós discutimos todos os obstáculos que eu, você, nós mulheres de 40 anos mais enfrentamos após essa idade. Eu sou a Nath e o tema de hoje é crise emocional e ganho de peso. Tá se sentindo estressada, mau humor, irritabilidade, rompantes, explosivos do nada? Sente que tudo que você faz não tá sendo o suficiente, que você é menos, que você poderia estar fazendo mais? Tá se sentindo culpada perante a educação dos seus filhos ou alguns problemas da sua vida que você não consegue resolver? Você pode estar passando por uma crise emocional. A crise emocional, vou falar numa linguagem agora um pouquinho mais científica, de acordo com o site americano Paródia Harmonia, crise emocional é um estado natural que pode ser descrita como uma perturbação mental temporária causada por uma ameaça associada com problemas importantes da vida. Então, simplificando, a crise emocional é a má administração que você faz dos seus sentimentos, da sua emoção. Então, a crise emocional, de acordo com o tema de hoje, a associação que a gente tem, de acordo com os problemas que vai acarretando e acumulando por você não administrar uma crise emocional, é o peso. Então, crise emocional e ganho de peso. Mas, Nath, o que tem a ver crise emocional, eu não administrar minhas emoções e eu ganhar peso? Tem tudo a ver. Porque você não administrando as suas emoções, não tendo estratégias para sair daquele estado mental que a vida, que algum problema da vida te levou a isso, a primeira coisa que você vai fazer você vai querer se sentir bem. E a primeira coisa que você faz é a comida. Você come, que acaba desenvolvendo a alimentação emocional, que é muito falada na internet isso. Você não administrar os seus sentimentos faz com que você coma eles. Desconte na comida, no doce, nos carboidratos. Coma além do teu necessário, pois você está comendo as emoções e aquilo vai te gerar uma sensação de bem-estar e você desconta na comida. Então, o ganho de peso está muito associado nas tuas emoções. Tem algumas causas que acontecem no nosso corpo biologicamente também, depois dos 40 anos, que podem desacarretar uma crise emocional. Então, a gente tem a parte do desnível hormonal. A crise emocional ela pode ser causada por um luto, por uma separação, ela pode ser causada pela síndrome do ninho vazio, que muitas mulheres enfrentam depois dos 40, 50, 60, 70 anos, que é quando os filhos vão embora e ela se sente totalmente perdida, né? Ela não se preparou para isso, porque isso é uma causa, é um estado natural da nossa vida. Nossos filhos vão embora, mas a mulher acaba vivendo muito a vida, um dia após o outro, e não se prepara para isso. E os filhos vão embora e de repente se sente com um ninho vazio e sem nada, não tem razão para nada, né? A crise emocional também se fortaleceu muito na pandemia, né? A gente teve esse distanciamento social, a gente não podia frequentar academia, a gente tinha muitas restrições do nada. Então, a crise na pandemia, ela se fortaleceu muito. Quando a gente também espera a aprovação do outro, né? A gente pode cair num ciclo vicioso de que a gente não tá sendo o suficiente para nada, porque a gente fica esperando a aprovação do outro. E a gente sabe que a gente não pode esperar a aprovação do outro. Nós temos que ser suficiente e não esperar nada de ninguém. Se vier, ok. Se não vier, tá tudo bem. Então, a crise emocional vem muito desses estágios que a gente tem na vida. Ai, Nath, mas como que eu sei que eu estou numa crise emocional e não estou num quadro depressivo? A crise emocional, ela é diferente, porque você, passando por uma crise emocional, você consegue se sentir bem em alguns momentos.
A crise emocional, ela não dura muito tempo, ela vem e volta, ela dura dias, ela dura semanas, ela dura no máximo 6 meses. Mas passando por esse processo de crise emocional, você ainda consegue ter motivação para poder malhar, você consegue ter motivação para poder fazer as coisas que você precisa fazer, ao contrário da depressão. A depressão é um estado que você acorda e não se sente bem em nenhum momento. Você não tem os momentos que você se sente bem e motivada para poder fazer as suas coisas. A depressão, ela te coloca todos os dias um pouco mais para baixo e você não vê sentido em nada. E é tudo muito intenso. Você tá sentindo tristeza, mas é muita tristeza. Você tá sentindo angústia, é muita angústia, muita ansiedade. Então, os sentimentos são muito intensos e perdura por muito tempo. E a crise emocional não. A crise emocional, você sente a tristeza, você sente a ansiedade, você tem todos esses sentimentos negativos junto, mas ela passa. Você tem os seus estados bons e você consegue fazer as coisas, ao contrário da depressão. Então, a crise emocional, vezes o ganho de peso, tem tudo a ver, porque você acaba desenvolvendo a alimentação emocional que a gente diz. Você acaba alimentando, em vez de você alimentar o seu corpo, você ter a ciência de que você está alimentando o seu corpo para poder ter saúde, mais tempo de vida, para viver mais, você perde um pouco essa consciência e entra num estado de que você merece. Ah, eu vou comer esse doce porque eu mereço. E mal você sabe que você está se dando esse merecimento todos os dias, o que não é saudável, por causa de uma emoção que você não bate de frente com ela, ou você não tem estratégia para poder sair desse estado emocional. Então, é mais fácil para você desenvolver uma alimentação emocional. Você come o doce, você se enche de carboidrato, você come o glúten, né? Que isso gera uma reação química dentro do seu corpo, querendo mais e mais e mais, por ser viciante, né? Então, você acaba ganhando peso por não ter estratégias para poder sair da crise emocional que você está vivendo. Eu sempre penso que a gente sempre passa por uma crise emocional. O problema não é a gente ter os problemas, ter essa crise. O problema é a gente não saber administrar tudo isso. A gente muitas vezes, a gente não tem controle do que pensamos e agimos. Presta bem atenção. Eu falei pensamos e agimos. O problema é quando você inverte essas palavras, quando você age e depois pensa. Então, a crise emocional, ela vem muito disso, é você fazer e depois você pensar. É um calor, é uma condição que aquilo te favorece e você para, na verdade, você não para e age. Você faz e depois você pensa. Quando a pessoa fala pra mim assim, ai, mas o meu problema, eu não consigo emagrecer, porque o meu problema é o doce. Gente, eu não tô menosprezando essa palavra. Sim, realmente, o problema dela é o doce. É o doce. Mas antes disso, antes essa ação, tem um pensamento. E o problema dela não é o doce. O problema dela são as emoções que ela não consegue controlar. Muitas vezes desencadeando ela querer esse excesso de dopamina, que é o bem-estar. Porque quando você come um doce, quando você come uma pizza, quando você vai ali e sacia esse bem-estar ou acha que só isso pode te tirar, é um estado de prazer momentâneo. Só que posso te garantir, não vai demorar muito para você cair numa culpa. Ai, por que eu comi tudo isso? Porque eu não deveria. Então, vamos inverter as ordens das palavras. Vamos pensar e depois agir. Então, isso faz com que a gente comece a treinar para a gente poder ter um controle melhor das nossas emoções e a gente não cair e perdurar muito tempo com essa crise.
Então, o problema não é ter a crise emocional, sabe? Não tem estratégias para poder lidar com essa situação. Eu sei plausivelmente do que eu tô falando. Eu já passei por uma depressão e já passei por uma crise emocional. E são totalmente diferentes uma da outra. Eu ganhei, quando eu entrei em crise emocional, eu ganhei 12 quilos. E foi na época da pandemia. Ganhei esses 12 quilos e o que eu tava sentindo naquele momento? Eu tava insatisfeita com o meu emprego, eu tava pensando muito no meu passado. Então, eu achava que tudo que eu tinha passado já tinha sido, que eu não poderia ter uma vida melhor do que o meu passado. O meu passado foi extremamente feliz e como é que eu vou ter uma vida tão boa quanto o que foi quando, né, eu casei, quando eu tive minha filha, quando meus pais estavam vivos. Então, eu tinha um excesso muito grande de passado quando eu estava na crise emocional também. Mas um excesso de futuro era porque eu não tinha um futuro planejado. Mas eu tinha esse excesso de futuro, essa ansiedade para saber o que ia acontecer. A distância social também na pandemia deu muito esse sentimento de que eu não era boa, que eu estava sozinha, né? E acabei entrando nessa crise emocional. Não conseguia praticar atividade física, então foi uma somatização. Quando voltou a pandemia, aí é que me deu um estalo, sabe por quê? Porque eu voltou à academia, voltou aos poucos a vida social, mas para mim não fazia mais sentido. Eu não queria ir malhar. Era uma coisa que eu priorizava tanto, eu já não estava priorizando mais. Eu comecei a comer o açúcar, coisa que não era presente na minha vida. Eu comecei a gostar muito de bolo, chocolate, gostava muito de folhado, de Nutella, né? Então eu tive hábitos que eu não tinha antes da pandemia. E quando voltou, que a gente saiu da pandemia, eu continuei e isso me deu um estalo. Eu falei, isso não é normal. Ou eu estou passando por uma depressão, mas eu sabia qual era o estado de depressão e eu não estava sentindo as mesmas coisas, ou alguma coisa está acontecendo comigo. Fui estudar, né, já tenho bastante conhecimento em desenvolvimento pessoal e cheguei na crise emocional. E foi daí que eu comecei a criar estratégias para quando eu entrasse naquele estado totalmente desmotivado e vivendo muito intensamente os sentimentos negativos. Comecei a me interessar bastante pelo nosso poder cognitivo, pelo nosso estado mental e comecei a criar estratégias para quando eu estivesse na crise emocional, eu tivesse os pensamentos certos e ações certas para eu sair desse estado. Até porque a crise emocional pode te levar à depressão, se você não criar estratégias para isso. A ganho do peso, então a gente precisa ter estratégias mentais para a gente poder sair desse estado, para a gente não poder ir somatizando o problema. Então, os benefícios que você vai ter tendo estratégias para sair da crise emocional, para driblar o cérebro, por exemplo, vamos falar assim, menos cansaço, menos estresse, você vai conseguir gerenciar os seus pensamentos antes de ter uma ação. Você vai ter menos raiva, menos rompante, você vai melhorar sua autoestima, você vai emagrecer, porque você vai conseguir fazer escolhas benéficas para o seu corpo, ter uma memória melhor e o mais atrativo de todos os benefícios, no caso, o que eu penso para mim, é você ter controle sobre sua mente. Você adquirir controle sobre os seus pensamentos é a melhor coisa que você pode fazer por você. Não deixar ninguém entrar na sua mente, nenhuma situação, tá? Você ter controle de falar, não, eu não vou comer esse doce, porque eu preciso não comer. Eu não preciso desse doce. Então, o controle da mente, você mostrar para sua mente que quem é que está no comando, nossa, é um dos benefícios mais surreais que você pode ter com as estratégias
de você sair dessa crise emocional. Eu vou dividir aqui com vocês algumas estratégias que eu desenvolvi para sair daquela crise emocional que eu estava passando. Essas estratégias vai servir para vocês se vocês conseguirem aplicar em quase todos os estágios da sua vida ou qualquer processo que você esteja passando. A primeira estratégia é: desenvolva outras formas de sentir e de liberar a dopamina. Hoje, a gente vive num mundo que é muito imediatista e a gente na verdade, é induzida pela sociedade, pela televisão, pelas mídias sociais, muitas vezes, a você se sentir bem porque você está se sentindo triste. Então, a gente tem outras formas de liberar a dopamina no nosso corpo. Muitas vezes você libera a dopamina no teu corpo comendo um açúcar. Tá com uma emoção, às vezes nem identifica essa emoção e acaba se alimentando com açúcar, com muito carboidrato, se recompensando. Ah, eu trabalhei muito hoje, ou, né, essa semana, eu mereço essa torta de limão, eu mereço comer o açúcar, eu mereço um docinho. Não, gente, você merece viver mais. Você merece ter saúde. Você merece chegar no seu objetivo. Então, ter a consciência de que você pode estar comendo as suas emoções pode te levar para um próximo nível. Pode fazer você desenvolver outros tipos de liberar a dopamina. Então, tenha a consciência de que você pode estar viciada no açúcar ou no glúten ou tá se recompensando o tempo todo, às vezes até mesmo com a bebida alcoólica, é porque você pode estar passando por uma crise emocional e está descontando na comida e querendo gerar aquele sentimento de felicidade o tempo todo dentro do seu corpo. Então, você tenha a consciência de que você pode ter outras estratégias para liberar a dopamina, esse sentimento do bem-estar no seu corpo. A musculação é um dos benefícios, isso é um dos benefícios da musculação. Você consegue gerar dopamina, serotonina quando você está malhando. Então, você merece ter tempo de vida, você merece ser saudável, você merece ter energia, tanto física quanto psicológica, para poder realizar. Você merece ter o controle da sua mente. Controle sua mente. Mostre para ela quem é que manda. Você é que manda, não é ela que manda. Então não, eu não vou comer esse doce porque eu preciso disso, né? Então, tira esse excesso de dopamina. Você não merece o docinho, tá? Segunda estratégia: encare o seu problema de frente. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, mas o meu problema é que eu não consigo. Eu vou bater no doce, tá? Eu não consigo parar com o doce. Eu malho, mas eu não consigo parar com o doce. Esse é o meu problema. Escuta o que você tá falando. Escuta. Se você fala assim, o meu problema é o doce, pô, é um problema. Encare seu problema de frente. Resolva o seu problema. Então, não fique achando que tá tranquilo isso. Então, escute o que você tá falando. E faça o que tem que ser feito se você tem um objetivo. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que tem que ser feito. Escuta o que você mesmo diz. Se o seu problema é o doce, vamos resolver o problema. Não vamos passar por cima desse problema e comer mais doce. Agora é uma dica didática. Coloque no papel. Escreva lá. Pega seu caderno e escreva lá: eu não quero mais comer o açúcar, porque eu quero isso, isso, isso. Meu objetivo é chegar nisso. O que me impede de chegar nisso é porque eu como o açúcar. Deixe mais visível isso para você, o teu objetivo.
deixe no papel. Quando você escreve e quando você fala em voz alta, o teu cérebro, ele torna real para você. Escreva seu objetivo. Eu como açúcar porque eu não consigo controlar minhas emoções. Deixe isso mais plausível para você. O teu está comprovado cientificamente que o cérebro, isso ajuda o seu cérebro a entender que isso é uma realidade. Porque às vezes a gente fala muito, mas não está enraigado que é uma realidade. Então, coloque isso para o teu cérebro que é uma realidade. Isso vai deixar com que as coisas fiquem mais fáceis para ser alcançada. E o que o nosso cérebro mais quer é o quê? Facilidade. Outra estratégia para você sair dessa crise emocional e sair desse acúmulo que ela tá te dando, do ganho do peso, quando você for passar por uma situação, você sempre, por exemplo, vai comer o doce. Quando você estiver prestes a comer o doce, ou quando você estiver prestes a gritar com alguém, ou ser rude, ou ficar muito com pensamentos negativos, para e pensa. Pensa, e eu quero que você fale isso. Eu quero que você verbalize em voz alta. Assim, estou prestes a comer essa torta de limão, mas eu não preciso dela. Eu não preciso dela porque isso vai ser ruim para a minha saúde, isso vai afetar o meu poder cognitivo, isso vai afetar o resultado que eu tanto quero. Então, verbalize em voz alta. Eu estou prestes a comer essa torta de limão, mas eu não preciso dela, porque isso vai me trazer muitas coisas ruins. Então, o cérebro faz com que isso se concretize e seja real. E na real mesmo, você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo para você pensar antes de agir. Pensar antes de se culpar demais, né? Com todos esses pensamentos negativos que a gente tem e com toda essa carga que vai trazer de você estar ganhando peso ou você estar viciada no açúcar, no glúten. Então, verbalize em voz alta. Isso vai ajudar muito o teu cérebro a tornar isso realidade. E eu tenho certeza que a realidade o comer o açúcar tá te trazendo e você não controlar suas emoções, não ter estratégias para isso, você não quer passar. Eu tenho certeza que você não quer passar por um diabetes. Eu tenho certeza que você não quer passar por você estar mais acima do peso. Eu tenho certeza que isso você não quer. Mas isso faz com que o teu cérebro entenda que isso pode ser uma realidade e você parar para pensar antes de agir. Outra estratégia é enfrente a sua realidade. Não fuja disso. Enfrente tudo isso. Não queira tapar buraco em cima de buraco. Todos nós temos problemas. Não ache que é só você que tem o problema. Então, enfrente o problema. Se você está com problema com o açúcar, enfrenta. Resolve. Não fica fugindo disso. Não fica se martirizando, se vitimizando em cima disso. Só resolve. Gente, o passado, a gente não pode fazer mais nada com o que passou. O futuro, a gente resolve agora. A gente resolve o nosso futuro agora, no presente. Então, resolva o seu problema. Não deixe isso somatizar na sua vida. Em frente. Você não está sozinho nessa. Alimente seus 5 sistemas. Eu postei um vídeo essa semana falando sobre os 5 sistemas, que são alimentos que você ingere de acordo com alguns sistemas que a gente tem no nosso corpo. Tá comprovado cientificamente em livros que a alimentação tem o poder de cura, a alimentação tem o poder dos seus pensamentos. O açúcar atrapalha a sua forma de pensar, que pode te levar a ter uma crise emocional e que pode te levar a uma inflamação e você ter até uma depressão. Então, a depressão também, às vezes, é comprovada de acordo
com a alimentação pode melhorar, a alimentação pode piorar. Então, alimente seus 5 sistemas do teu corpo. Tem um workbook no meu Instagram que você pode estar baixando e vendo quais são os alimentos que alimentam esses sistemas. Então, a alimentação hoje, ela vai muito além de uma alimentação. Ela influencia nos seus pensamentos, ela te dá poder de decisão positiva. Então, alimente seus 5 sistemas e comece a ter mais liberdade, comece a ter mais um emocional mais livre, porque isso está muito ligado com a alimentação. Encontre outras formas de liberar a satisfação, em vez de comer um doce, em vez de descontar na comida. Libere a dopamina, a endorfina, a ocitocina de outras formas. Como? Fazendo atividade física, fazendo atividade de força, que é uma coisa que eu defendo muito aqui para nós mulheres com mais de 40 anos. A gente precisa fazer musculação. A gente não quer, mas a gente precisa fazer musculação. Então, rir, encontre momentos que você ria. Coloque sei lá, uma comédia, um filme de comédia. Então, ria mais. Ajude um amigo que tá... Você não precisa fazer grandes ações filantrópicas, sair ajudando pela rua. Se der, tudo bem, mas às vezes tem pessoas do seu lado que precisa de uma ajuda, que precisa de uma palavra. Então, procure ajudar alguém. Isso libera um hormônio muito grande, que é a serotonina, a ocitocina. Isso é muito grandioso dentro do nosso cérebro. Isso faz com que a gente se sinta bem, satisfeita. E muitas vezes essa pessoa está do seu lado. Então, ajude um amigo. Comece a olhar as pessoas à sua volta com um olhar de empatia e você vai sentir uma diferença muito grande no ajudar. A meditação, a respiração também liberam bastante dopamina, endorfina, ocitocina. Então, você não precisa comer o docinho, você não precisa tomar o álcool, você não precisa descontar na comida as tuas emoções. Tem outras formas de liberar. Então, pratique isso. Pratique a liberação do hormônio da felicidade de outras formas. E o que não é segredo para ninguém, durma bem. Ah, mas Nath, eu durmo a noite inteira, eu durmo bem. Tem uma diferença entre você dormir bem e ter um sono de qualidade. Então, a qualidade do teu sono, você vai saber muito no outro dia. Levantou cansado? Levantou estressado? Tá com oscilação de humor? Você não tá dormindo bem. É básico isso. Não, eu durmo bem. Não, você não dorme bem se você está sentindo tudo isso. Então, crie um ritual para você dormir. Crie uma rotina para você ajudar o seu cérebro e o seu corpo a entrar naquele estado e você dormir bem mesmo, né? Não só passar a noite com o olho fechado e acordar de manhã. Dormir bem. Então, crie uma rotina. Óleos essenciais de lavanda ajuda bastante. Eu uso um chazinho. Às 9 horas da noite, o nosso cérebro começa a liberar a melatonina, que é um hormônio do bem-estar, que a gente vai começando a entrar no processo, né, para poder adormecer, que é natural do nosso ciclo circadiano, que é o processo que a gente tem, que dura 24 horas, mas isso é tema para um outro vídeo. Então, às 9 horas, a gente começa a liberar esse hormônio chamado melatonina. Então, ajude seu corpo. Comece a apagar as luzes de casa, comece a evitar um pouquinho as redes sociais, tome o seu chazinho, pingue 3 gotinhas de um óleo essencial de lavanda no teu travesseiro. Então, comece a ter uma higiene, uma rotina do sono para você. Isso vai ajudar muito, 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 muito. Isso, na verdade, é milagroso. A gente precisa entender, não é interessante para as indústrias, para as grandes indústrias, principalmente alimentícia, farmacêutica, farmácias, até mesmo para algumas faculdades, né, que tem o seu curso de medicina, nananã, que
você tenha uma boa saúde mental, que você saiba sair da crise. Isso não é interessante para as indústrias, porque eles precisam de pessoas doentes, eles precisam de pessoas que comam bastante açúcar, glúten, que sejam viciadas nisso, porque isso vai trazer a doença e com isso todo mundo lá fora vai ganhar, menos você. Então, você tendo essa consciência de que isso vai te deixar doente, que você não precisa disso, que o que você precisa é ter saúde e mais tempo de vida, isso vira o jogo. Porque você nada mais é do que um produto das indústrias. Você está viciada no açúcar, no glúten e tudo que te faz mal porque as indústrias precisam de você. Assim, para poder adoecer, para eles ganharem dinheiro com os remédios. Então, é interessante para quem continuar sem uma inteligência emocional, sem ter essas estratégias de você sair desses pensamentos, dessa crise emocional e não descontar na alimentação, no açúcar. É interessante para quem? Para você não, é para as indústrias. Então, assim, você ter essa consciência de que você pode ser um produto das indústrias é muito impactante, mas isso pode virar o jogo para você. Então, vamos ter a consciência de que o que realmente a gente merece. Eu não tô aqui como uma pessoa extremista a tudo. Não, eu estou aqui levando uma informação para você ter um equilíbrio, para você ter consciência de um estado, de um problema que você pode estar causando e você ter outras formas de sair dessa situação, né? Então, vamos ter a consciência. Vamos ter a consciência disso. Vamos colocar isso como verdade na nossa vida. Porque a nossa vida, se a gente for fazer uma analogia, ela é como um carrossel. Nós ficamos girando, tem momentos que a gente tá em cima, tem momentos que a gente tá embaixo. Quando a gente tá em cima, a gente sorri muito mais. Quando a gente desce, a gente fica, né? Fica triste, fica esperando subir de novo, que é o estado de felicidade, mas a gente só fica esperando, né? Então, assim, a gente é um carrossel, a gente vive em flutuações. Uma hora a gente tá bem, outra hora a gente não está mal. Mas a gente tem que entender que quando a gente tá lá em cima, vai passar. Então aproveita. Quando a gente descer, também vai passar. Então, essa crise que você pode estar passando vai passar se você tiver as estratégias para poder sair dessa. E a consciência disso tudo é a melhor de todas. Você enfrentar isso e aplicar essas estratégias que eu passei. Então, vamos no carrossel. Continuamos. Uma hora em cima, outra hora embaixo, mas tudo vai passar. Não existe mente boa e mente ruim. Existe mente treinada e mente destreinada. Então, treine a sua mente. A crise emocional todos nós temos. O que nós precisamos ter é inteligência para sair disso, estratégias para sair disso e não ir somatizando o problema, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e beijo!